falando sobre a corrupção, eu acho que é importante retomar algumas coisas, porque ainda me restam algumas dúvidas. A gente está falando sobre a licitação de ônibus superfaturados, a gente está falando sobre superfaturamento também em 26 milhões em kits de robótica, ações essas que, junto com o deputado Felipe Rigoni, junto com o senador Alessandro Vieira, a gente vem conseguindo barrar, mas eu tenho certeza que há muitas outras que fogem à fiscalização desse parlamento. Quando a gente fala sobre esse gabinete paralelo, de acordo com as reportagens, com as denúncias, a gente está falando de algo gravíssimo. Pastores que agiam como lobistas, que são próximos à família Bolsonaro e que tinham trânsito total no governo ao ponto de conseguirem abrir uma agenda do ministro. E qual o preço, né, desse trânsito todo? Propina. R$40 mil, que poderiam ser pagos em ouro ou com a compra de Bíblias. E, apesar do que o senhor trouxe em sua fala, é importante dizer que, sim, o senhor trabalhou oficialmente para nomear o pastor Arilton Moura, mas não só isso, abrigou em sua equipe no MEC Luciano de Freitas Mussi, que é advogado ligado aos pastores. E aí, retomando alguns aspectos da sua fala, nós sabemos que, em agosto de 2021, a CGU recebeu denúncias do MEC. Isso está claro para todo mundo. E o senhor, inclusive, disse aqui que recebeu e que pediu para que o ministro encaminhasse uma dessas denúncias à CGU. Mas não ficou claro para a gente de onde veio essa denúncia e por que é que os pastores continuaram sendo recebidos, os pastores lobistas. São de pessoas muito específicas que eu estou falando. Continuaram sendo recebidos no MEC, se o senhor, o ministro da Educação, e a essa altura, a própria CGU tinha conhecimento da história. Está muito mal contada essa história, há uma desconfiança muito grande da sociedade. E eu queria saber, nós podemos contar com o seu comprometimento de que o MEC fará tudo o que puder para que as investigações se encerrem nesse ano e para que a gente não tenha mais escândalos? E falando sobre as incompetências e omissões que vêm se somando, o governo Bolsonaro foi o único que não ampliou o Banco Nacional de Itens, conforme já foi aqui dito hoje, mas também foi o único que censurou itens desse banco por inadequação ideológica, o que é um absurdo por si só. E a gente tem agora um vazamento interno do INEP, que foi vazado, que fala sobre a reutilização de questões de edições passadas. E aí, ministro, eu queria lhe perguntar, o MEC vai ou não utilizar itens passados em 2022? E por que é que em 3 anos e 5 meses não se ampliou esse banco de questões? Falando sobre o SAEB, que alimenta o IDEB, que é o índice principal da educação básica. Há um risco, como já foi dito aqui, dos resultados do SAEB não serem divulgados. E eu queria saber se o senhor consegue garantir que vai ter a divulgação do SAEB e, consequentemente, do IDEB, e qual é o dia e o mês que a gente pode ter como prazo. E aí, presidente, já vou me adiantar e usar os 30 segundos a mais. Falando agora sobre erros sistêmicos que a gente sabe que a lista de espera do FIES não está andando. Nós temos um conjunto enorme de vagas ociosas, falta de transparência. Eu enviei um ofício ao MEC, o prazo de divulgação foi prorrogado, mas as reclamações continuam. E aí eu queria retomar, porque não é só apenas sobre o FIES. São denúncias de falhas no sistema de divulgação dos resultados do Enem, erros nas notas, atrasos, confusão. E eu queria entender, o senhor já é o 5º ministro. Até quando essa corrupção, essa incompetência, essa omissão